Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia desse desafio 30 dias de gratidão. E hoje eu vou falar sobre o tema: diante das dificuldades dessa vida, não temas, confie em Jesus. E para a gente entender um pouco melhor sobre essa palavra, eu vou deixar aqui para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E aqui fala sobre a passagem onde Jesus estava andando por cima das águas e os discípulos estavam em um barco e eles se assustaram, né? Todos eles se assustaram achando que era um fantasma. E Jesus gritou e falou: Não tenha medo, sou eu, Jesus. E Pedro, ele falou assim: Senhor, se é realmente o Senhor, manda eu ir contigo por cima das águas. E Jesus falou: Vem. E quando Pedro estava andando por cima das águas, ele começou a reparar o vento, começou a reparar aquilo que estava acontecendo naquele momento, que não era uma coisa comum de se acontecer, e ele começou a ter medo. E isso fez com que ele começasse a afundar. E quando ele já estava afundando, ele gritou: Senhor, me socorre! E Jesus prontamente, como a gente leu aqui, estendeu a mão, levantou ele, levou, foi com ele para dentro do barco e falou: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E o que eu aprendo com essa palavra? Primeiro passo foi que Pedro, apesar dele ter afundado um certo momento ali, ele teve muita coragem. Pedro, ele teve muita coragem. E Deus falou comigo, o fato dele ter saído do barco para ir ter com Jesus, Deus falou algo no meu coração. Que nem todas as pessoas vão viver coisas sobrenaturais de Deus. Tem muitas pessoas que estão ali no barco, que eu acredito que tem muitas pessoas que estão na igreja, que não vivem experiências com o Senhor. Coisas que não é comum de acontecer, mas somente quem é corajoso vive esse tipo de experiência. E Pedro, ele falou: Senhor, eu quero andar por cima das águas. E Jesus falou: então vem. Jesus já o chamou. E Pedro, ele foi corajoso, ele saiu do barco. Os outros discípulos, eles também não poderiam falar: Senhor, eu também vou. Não poderiam ter feito uma carreirinha ali atrás de Pedro, mas eu acredito que eles ficaram com medo. Como assim? Andar por cima das águas, eles tiveram medo. E somente Pedro, que foi corajoso, ele andou por cima das águas. Só que teve um momento que ele teve medo. E o momento que ele começou a sentir medo foi o momento que ele parou de olhar para Jesus e ele começou a reparar o vento. Ele começou a reparar que ele estava andando por cima das águas. E naquele momento, ele começou a afundar. E o que eu entendo com isso? Às vezes a gente está vivendo momentos maravilhosos da nossa vida, experiências maravilhosas com Deus, andando, prosseguindo na nossa caminhada com o Senhor, focando para Jesus. Só que tem alguns momentos da nossa vida que a gente para e começa a olhar para a adversidade, começa a olhar para os problemas que surgem à nossa volta. E por parar de olhar para Jesus e olhar para os problemas que estão surgindo à volta, o que acontece?
o medo entra no nosso coração. E aí a gente começa a afundar. Quando a gente deixa de focar em Jesus e começa a olhar para os problemas, a gente começa a afundar. Isso é uma coisa comum do ser humano. E quando ele estava afundando, quase submergindo ali dentro do mar, ele gritou e pediu socorro. E falou, Senhor, me socorre. E Jesus prontamente estendeu a mão para ele e socorreu. Tem pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades tão grandes, tão grandes, tão grandes. Estão quase morrendo, estão submergindo em meus problemas. E não clamam ao Senhor. Muitos morrem porque não clamam ao socorro. A palavra do Senhor fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E muitas pessoas não pedem socorro a Deus. Muitas pessoas vão a tantos lugares pedir socorro a tantas pessoas e esquecem de pedir ao Todo-Poderoso. E aí, afunda, submerge. Mas, o que a gente aprende com essa palavra? Que a gente pode estar afundando, quase morrendo. Mas se a gente clamar, o Senhor vai nos ouvir. E o Senhor prontamente pegou na mão dele, levou ele para o barco e falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem coisas que o Senhor nos promete e o Senhor nos garante. E quando a dúvida entra no nosso coração, a gente deixa de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Pedro, ele começou a ter dúvida, ele começou a ter medo, por isso que ele começou a afundar. E eu admiro Pedro por ter saído do barco. Eu admiro, porque outro não saiu, ficou ali. Mas Pedro saiu do barco. Pedro foi viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele pode ter até afundado em um certo momento, mas eu acredito que ele, com muita alegria, ele falou, eu consegui caminhar sobre as águas. Eu parei, eu não caminhei por muito tempo, porque entrou medo e eu deixei de focar em Jesus. Mas eu caminhei por cima das águas. E o que eu quero trazer para mim e para você? Foque em Jesus. Mediante a todos os problemas que surgem na nossa vida, foque em Jesus. Ele vai te dar sabedoria suficiente para você enfrentar cada gigante que se levanta. Vencer cada etapa que surge na sua vida. Mas foque em Jesus. Não abandone. Não peça socorro em outro lugar. Peça socorro no Senhor. Quando a gente foca nele, os outros problemas são fáceis de resolver. Foca nele. Com a ajuda dele você vai chegar. Você vai conseguir caminhar sobre as águas e você vai chegar aonde Deus tem preparado para mim e para você. Mas não deixe de crer. Confia no Senhor, que Ele vai te ajudar. Essa foi mais uma palavra, né? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu. Ele quer fazer você viver experiências maravilhosas, mas poucos são os que saem do barco para viver coisas assim com Ele. E Ele quer te convidar nessa noite, nesse dia, a sair do barco. Sai do barco. Às vezes o barco simboliza uma coisa cômoda. Você está tão acostumado com aquilo, você já virou rotina na sua vida. Às vezes já virou rotina ir para a igreja, já virou rotina tudo que você faz. Deus, Ele quer te chamar para sair da rotina, para viver experiências novas com Ele. Sai do barco hoje e dá a mão e siga confiante, com foco no Senhor. E você vai receber a sua vitória, tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do Desafio 30 Dias de Gratidão. Se você gostou, deixa seu like, também se inscreva no meu canal. E beijão, até o próximo vídeo.